Bom, pessoal, a popularidade do Kizak já não estava lá essas coisas, ela entra em declínio, né, junto com esse sistema político, econômico e social que é o absolutismo. É, isso vai gerar a queda do czarismo, né, o fim desse regime na Rússia. Aí, pessoal, nós temos o início da Revolução de fato, né, a Revolução de 1917. Os primeiros a encabeçarem esse processo são os mencheviques, aqueles que eu falei para vocês que eram formados pela alta burguesia, né? E que defendiam essa revolução gradual, tá? Então, através de uma greve geral, né? E da insurreição das massas, essa parceria com os sovietes, né? E os camponeses mobilizados para a guerra, a gente tem o início desse processo revolucionário. Porém, os mencheviques, eles não vão satisfazer as vontades do povo, tá? Eles não vão fazer uma reforma agrária conforme os desejos que o povo tinha, né? Porque a gente está falando de um território gigante, que é a Rússia, com uma péssima distribuição, né, de terras. E eles também não tiraram a Rússia da Primeira Guerra Mundial por conta dessa pressão dos aliados europeus. Então, eles manteram. Gente, isso era loucura. Dar um tiro no próprio pé. A situação dos russos já era ruim, né? Ficou pior ainda após a guerra contra o Japão. E a situação ela ficou calamitosa a partir da Primeira Guerra Mundial. Esse fracasso gera uma crise dessa revolução menchevique, né? Até porque a Rússia ela continua dependendo dos países que controlavam a economia mundial, né, que possuíam esses capitais essenciais e que só pensavam realmente em gerar lucros para si e ampliar os seus impérios. A gente está falando de política imperialista, né? Por conta disso, os bolcheviques então eles se lançam nessa disputa sob a liderança do Lenin, né? Com o lema paz, pão e terra. Isso foi divulgado pelo Lenin através das teses de abril, né, em que chama os sovietes, chama o povo para aderir a essa revolução, para fazer uma revolução do povo, tá? Por isso todo o poder aos sovietes. A paz significava então a saída imediata da guerra, o pão, a resolução desses problemas de fome do país, e a terra justamente fazer essa reforma agrária, essa redistribuição de terras. Essa segunda parte, tudo aconteceu no mesmo ano, tá? Pra vocês terem uma noção da loucura. Essa segunda parte, então, ficou conhecida como a Revolução de Outubro, tá? O Trotsky, que era um líder bolchevique, que ele foi eleito presidente do soviético de Petrogrado, que era o maior e o mais influente da Rússia naquele momento, ele vai organizar a Guarda Vermelha, né? E ele vai dar o play na insurreição que vai tomar o Palácio de Inverno. O Palácio de Inverno ele era a sede do governo provisório dos mencheviques, tá? E assim ele ocasiona a queda dos mencheviques. Quais eram os objetivos, então, dessa Revolução de Outubro, pessoal? Implantar a pequena propriedade privada e não a propriedade social. Não se esqueçam disso, que mais para frente eu vou retomar isso, tá? Destruir o czarismo, né, como regime político e acabar com esses privilégios, com essas relações feudais que eram estabelecidas há muitos séculos. E construir a socialização da economia e um Estado socialista, tá? Gente, se a situação já estava feia com tudo isso, nós vamos ter uma guerra civil. Imaginem só se aqueles privilegiados, eles vão aceitar de bom grado esse processo revolucionário, vão aceitar perder seus privilégios, suas terras, etc. Não vão aceitar, tá? Então, a gente vai ter primeiro a organização do Conselho dos Comissários do Povo, presidido pelo Lenin, né, que vai decretar a reforma agrária e a estatização dos bancos e das fábricas, ou seja, tudo vai pertencer ao Estado a partir de então, né? Não existe propriedade privada. E também nós vamos ter um armistício com a Alemanha, a retirada ali da Rússia da Primeira Guerra Mundial, tá? Isso que desencadeia a Guerra Civil, né? Essa guerra entre o Exército Branco, que eram aqueles que tinham interesse na restauração do antigo regime, né, de acordo, né, com aquilo que eles almejavam, e o Exército Vermelho, que era controlado pelo Trotsky, aquele que eu falei para vocês lá atrás, que era o presidente do soviético de Petrogrado,
para conservar essa nova ordem socialista que estava em processo de implementação. Quem ganhou, gente? O Exército Vermelho. 9 milhões de pessoas aproximadamente morreram nessa guerra. E a Rússia, a Rússia soviética, né, a Rússia socialista, ela foi cercada completamente pelos países capitalistas, tá? E ela terminou completamente devastada, gente, nisso. Mas ainda tem coisa para acontecer, tá? Só curiosidade, eu coloquei aqui no canto do slide, que nessa guerra foi implementado pelo Exército Vermelho contra o Exército Branco o que a gente chama de comunismo de guerra, que é justamente voltar toda a população, né, todo o povo, para poder garantir na verdade, esse termo comunismo ele é meio equivocado, porque a gente já sabe o que é comunismo, né? A gente já estudou isso. Mas justamente para garantir que a ordem socialista ela seja estabelecida. Isso é o que ficou conhecido como comunismo de guerra, tá? Para tentar reverter essa situação de destruição, o Lenin ele vai propor a NEP, a nova política econômica, tá? Era justamente adotar algumas medidas capitalistas para poder tentar se recuperar. Então, é o que ele dizia, né? Que através do Lema um passo para trás para dar 2 passos à frente. Quais são os principais pontos da NEP, então? Suprimir requisições agrícolas forçadas, desnacionalizar as fábricas, ou seja, aquelas fábricas que tinham virado públicas, agora elas voltam a ser privadas, se elas tiverem menos de 20 trabalhadores, restabelecer a escala de salários, permitir o comércio interno e incentivar a entrada de capitais externos. Esses eram os principais pontos da NEP. Só que o Lenin ele adoeceu, né? E ele faleceu em 1924. E aí nós temos o início de uma luta pelo poder entre o Trotsky, né, o líder do Exército Vermelho, e o Stalin, que era o secretário-geral do Partido Comunista, tá? Eles tinham uma divergência ali de teorias de implementação do socialismo. O Trotsky ele defendia a tese da revolução permanente. Então ele dizia que a revolução ela deveria se espalhar pelo mundo e devia ser uma soma de poderes de forças, né, entre os trabalhadores rurais e os trabalhadores urbanos, né, entre o campesinato e o proletariado. Servia até mesmo para explicar como é que uma revolução socialista podia se dar em países em que o capitalismo ele não é plenamente desenvolvido, né, como países com um histórico colonial, por exemplo, tá? Esse termo ele já foi usado pelo Marx, mas com uma conotação um pouquinho diferente, tá? No século XIX. Mas essa é a concepção do Trotsky. E o Stalin, ele defendia a tese do socialismo num país só. Ou seja, nós precisamos desenvolver as nossas forças produtivas, se concentrar nesse país e não se envolver em processos revolucionários de ordem socialista em outros países. Resumo da ópera, o Stalin ganhou, o Trotsky foi expulso do partido e ele foi exilado. Primeiras medidas do Stalin, então, ele vai abandonar a nova política econômica e vai estabelecer os planos quinquenais, ou seja, planos que eles eram reformulados a cada 5 anos, tá? Visavam a criação da indústria pesada e a coletivização da agricultura. Então, a gente está falando aqui da propriedade social, aquela que eu tinha falado antes, tá?